você sabe que é assim, né? Aqui a gente começa o podcast, Do a pessoa nada. não percebe que ela tá... Ah, A gente não tem Ela- uma apresentação antes, entendeu? É só, tipo assim, Então só tá. vamos. O Lola, o gostoso de hoje é que é o seguinte, fora a mesa tá farta, né? Dá uma olhada como que tá a mesa hoje. A gente veio numa vibe super conectada. Se você olhar a minha camisa, Nossa, é a minha verdade. camiseta Com e a o Thales. camiseta do Thales, Aham. a roupa da Gabi, no tom dela, com a Aham. sua... Com uma com a renda sua também, tem um tal. renda aqui, ó. A gente tá igual. A né? gente tá muito Tô sintonizado. conectado com você Aham. aqui com o creme, Muito. né? Nós estamos em sintonia. Isso é acaso, Lala? Me explica aí. Nada é por acaso, não é? Nada Eu não por- acredito em acaso. Acho que tudo tá conectado, entendeu? Então, Também hoje acho. estamos conectados. Então, com certeza, teremos um podcast incrível, né? Eu Afinal... tô torcendo, afinal. A Thaís hoje caprichou, você viu? Não, Thaís olha a hoje, mesa que temos, né, Thaís? Thaís hoje Uma mesa caprichou. É porque, para quem tá assistindo a gente tá muito próximo aqui na gravação aqui e tal, da hora do almoço. Então a gente ficou indeciso, não sabia se era café da manhã Colocamos. ou se era almoço. Então, Uma mistura dos dois. A Daqui a gente- pouco tem mais ainda. Então, estamos juntos aqui, né? Sim. Para quase almoçarmos juntos aqui hoje, né? Aprendermos muito. Aprendemos muito e o que Isso mais aí. me interessa, diz a Lala, que esse casal que a gente trouxe hoje sabe como ganhar grana, é isso, Lala? Sabe? E assim, eles estão me ensinando também, tá? Só eu que... Vamos junto, Corneta. Opa, segura Um da casal- mão, ó. Segura na É. mãozinha, dá sua mãozinha aqui, ó. E vamos. E vamos junto. Um casal que tem uma história inspiradora. Me Ai, inspira que legal. muito. Eu acredito que vai inspirar você e toda a galera que está assistindo. Sim. Hoje temos aqui Gabi e Thales. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. A gente tá muito feliz. Que bom. Eu já quero começar assim. Quem é Gabi e quem é Thales? Já começo desse jeito. Pode, Pra galera que tá pode assistindo mandar a gente. bala. Eu? Thales. Um cara tímido, pra começar. Ai, que legal saber, né? Muito, saber. muito, muito. Pra mim é difícil. É uma das coisas mais difíceis. Depois vocês vão entender nosso negócio também. E é uma Nossa, desculpa, mas não parece. Você não sabia, não? Não sabia, porque todas as vezes que eu vi o Thales, ou no palco falando, ou nas mentorias falando, não parece. Mas Esconde uma timidez. Você é o extrovertido profissional, é aquele que assim, ó, puxa, agora tem que trabalhar ali, agora eu vou, sobe e tal, se transforma? Como que é? pelo contrário, quando eu faço a parte difícil do nosso negócio, que é subir no palco, Sim. dar as palestras, eu não dou risada, eu choro. Isso eu já vi. É verdade. Então, é o que a gente tava conversando aqui antes de começar. Quando eu falo muito Sim. da minha família, assim, já me emociona. Aham. Sim. Quando eu falo da minha esposa, dos meus pais, principalmente da minha filha, aí desaba. Que legal. Então, Thaís, no- tem lencinho aí pra hoje? Só pra Quando- saber? quando eu tô no pessoal, assim, eu não tenho, tô tranquilo. Mas Extrovertido. quando é pra público Sei. ou na câmera, é difícil. Mas então, eu sou o Thales, 31 anos, esposo da Gabriela, pai da Antonella. Hoje a gente trabalha com a Doterra, que é a empresa de óleos essenciais. Sim. E meus pais aqui de Londrina. Atualmente estamos morando em Londrina. Ih. E acho que o cara é tranquilo. Gabi. É, tranquila, tá demais. Eu já sou o oposto, né? Eu sou a... Até as pessoas falam que às vezes é chata, né? Porque você... Acho que eu vivo muito intensamente, né? E por viver intensamente, às vezes a gente acaba falando coisas que não deve. Então eu já sou mais o vulcão, ele é a calmaria. E no nosso Que negócio bom, isso né? acaba funcionando bem. Aham. Então, eu sou a esposa do Thales, mãe da Antonella. Vivi em Cornélio por muito tempo. Na aba dos meus pais, isso acabou me deixando um pouco travada na vida. A gente fica muito presa, Dependente. talvez, dependente. E Uhum. hoje, o nosso negócio, que eu acabo linkando, já me fez aprender demais. Nossa. Porque você foi jogado ali, agora é a sua vez. Se vira, mas peraí, não aprendi assim, né? Então, hoje... Socorro. Socorro. Aham.
Mas a vida tem me ensinado demais. Tenho a formação de advogada, sou advogada, estava Ah, que estudando para legal. concurso para ser juíza e hoje faço uma coisa completamente diferente. E Que como, louco. como surgiu isso, né? Essa transição, digamos assim, tanto para você quanto para você também, né, Thales? Você trabalhava em uma empresa. O meu foi legal quando a gente vai fazer a apresentação, conto da história. E quando a gente começou nesse negócio, depois você conta como a gente começou. Uma das primeiras pessoas que eu pensei em apresentar esse negócio foi a gestora da empresa que eu trabalhava. Uau. Porque todos os dias que eu chegava na empresa, ela era muito fã de acender o incenso, porque ela gostava dos aromas e tal. E o nosso negócio é com óleos essenciais, que também tem essa questão da aromaterapia. E foi uma das primeiras pessoas que eu apresentei. E depois de um período eu fui convidado a não fazer parte mais do quadro de funcionários. Mas porque o que você tá fazendo são coisas da vida. Como que foi? Porque era um projeto paralelo. Ah, e aí o pessoal falou, isso tá conflitando aqui Mas e não tal. tinha nada a ver com Entendi. o que eu trabalhava, porque eu sempre trabalhei na área de suprimentos como comprador. Entendi. Numa indústria que não tem nada correlacionado a óleo essencial. É. E eu comecei a fazer o projeto paralelo e aconteceu isso aí de ser convidado a não fazer Uau. mais parte. Ele começou a incomodar. Isso acontece. Isso acontece. Eu acho que é engraçado, né? A gente pega assim, tem algumas empresas ainda que tem uma mentalidade um pouco, eu costumo dizer assim, colonizadora. Sabe aquele negócio assim, que só o cara que tá lá, que é o dono, tal, só ele que ganha, só ele que fatura, enquanto ele tem os outros ali que ele tem uma relação um pouco de, tipo, exploração. Quando ele percebe que alguém começa a ganhar dinheiro, ele se incomoda que ele acha que era dele, alguma coisa assim e tal. Não sei se é isso que aconteceu lá, mas... Mas é isso mesmo. Hoje o nosso trabalho justamente prega isso, né? A gente O mostra contrário, né? isso, né? Que a gente acaba vivendo a vida inteira, a gente fala dessa forma, a gente acaba catando pedras, né, para construir o castelo que é de uma outra pessoa. Sim. Que não é o seu sonho, né? E hoje o nosso trabalho permite isso. Hoje a gente vive dessa forma, a gente mostra essa parte, esse outro lado. Peraí, esse castelo pode ser seu, as pedras podem ser suas, você vai carregar. Mas o castelo daí vai ser seu. Então é o lado que a gente acabou vivendo. A gente vivenciou o castelo de outra pessoa. Entendi. Né? A gente teve esse lado do trabalho tradicional. Eu, quando advoguei, vivi essa parte. Gostava muito. Gostava muito. O escritório que eu trabalhei era um escritório que eu simplesmente amava. Uau. Né? Mas era uma questão que ainda não tinha essa ambição, esse crescimento, essa escalabilidade que hoje a gente vive. Sim. Não foi planejado, digamos Não. assim, vocês fazerem essa transição. Não. Ou foi, tipo, vamos planejar para daqui a um Nossa, tempo. pelo contrário. Não. Foi nada planejado, porque quando aconteceu foi uma série de fatores que nos trouxe para a Doterra. Sim. Porque no período antes da gente conhecer a Doterra, o pai dela tinha falecido, ela teve um infarto fulminante, e nós Tava morávamos grávida aqui de em 8 Londrina. meses. Grávida, Ah, vocês moravam Tava aqui grávida nessa de 8 época. meses. 8 meses. Meu Nossa. pai era o meu melhor amigo. E Sim. ele vivia uma relação inigualável com a minha mãe. Então eu Sim. tive esse exemplo, Sim. né? De um amor que era inenarrável mesmo, sem brigas e tudo mais. E eu tinha a figura dele como o meu melhor amigo. Sim. E eu tava grávida de 8 meses, morando aqui, e a gente recebeu a notícia que ele teve um infarto fulminante. Meu Ele tava Deus. numa viagem e ele não voltou. Então, assim, acabou que a nossa vida virou da noite pro dia, né? De ponta cabeça. Quer dizer, Thales falou, não foi planejado por vocês, mas olhando as peças assim, meio que elas se encaixam. né? encaixa. E A gente fala isso, né? uma ou 2 semanas atrás, eu tinha acabado de casar. Ele me levou no altar 2 Levou no semanas altar, a antes. gente Olha, arrepiei. casou. Nossa. E é engraçado que a nossa história, nós éramos... Essa parte começa as coisas que você não sabia. É, provavelmente não. Nós éramos os melhores amigos. Então, Ah. a gente convivia junto aqui em Londrina. Eu advogava aqui, a gente Entendi. estava sempre junto. E acabou que a gente começou a entender uma outra relação entre nós. Começamos a se relacionar. Não deu um mês, a gente estava morando junto. Não deu alguns Nossa. meses, ele me pediu em casamento. Olha aí. Não deu poucos outros meses, eu já estava grávida, a gente já estava planejando um casamento. Aí ele já... É com intensidade, né? Tudo aconteceu com rápido. intensidade. É a intensidade da Gabi, né? Que ela falou que ela tem. Fez o Thales, ó. É isso aí. Ele pediu a minha mão pro meu pai falou assim, eu aceito porque é com gente. você. Então meu Ah. pai tinha uma Olha. Olha que conexão com bênção ele. que legal. foi.
Olha Então, eu isso. fico Ele já grata. sabia, Ai, eu que acho que ele já emoção. sabia. Ele É. falou, eu Vou tô indo, deixar eu bem, vou, mas né? eu vou deixar bem. ela... Eu agradeço porque ele acabou vendo tudo isso. Uhum. Ele viu todo. Eu acho que foi rápido por isso. Deus não faz à toa, né? Ele faz É do jeito isso. certo. E Olha, acabou É. dando tudo certinho, porque ele acabou vendo a minha vida em um ano. Uhum. Ele viu tudo que ele tinha pra ver em um ano, me Você levou no altar. grávida. Parecia que ele falou: cumpri a minha missão. Pronto. Tô pronto pra ir. Infelizmente não conheceu a minha filha, Sim. mas todas as outras fases ele conseguiu ver. Ai, que Ele delícia. conseguiu. Que bacana. Quer dizer, você estava lá num lar quentinho, vou dizer assim, com um pai, uma mãe bacana, tal, tudo certo, caminhando, de repente, tudo. Eu era a filhinha do papai, sentava no colo dele, era mimada. Então foi assim: filha, agora você vai aprender o que é ser mulher e viver. Ou você aprende de forma assim, imperial, obrigatória agora, ou a sua filha vai sofrer com isso. Nossa. Então eu tive que viver um puerpério, um luto. Um luto tudo Nossa, Tudo Gabi, junto. que A transição mistura de carreira. emoções. Foi tudo ao mesmo tempo. E assim, eu vou te falar de coisas que eu já vi na vida aí, nessas experiências que a gente vai passando. Eu conheço pessoas que reagiram e que enfrentaram de forma diferente isso que você passou. Conheço pessoas assim, uma amiga minha de vida, que ela enfrentou isso também. O pai morreu, eles tinham uma certa condição financeira muito legal, era um paizão também, era o cara que tocava tudo e tal, e se deparou ela com uma irmã pequena, um irmão pequeno, muito pequeno, e ela também era uma jovem de 18 anos, 17 anos, e que na época teve que ela e a mãe cuidar de todo o negócio. Era tipo assim, uma rede de empresas e tal. E elas, por falta de preparo para aquilo tudo, foram sendo levadas a uma série de coisas que foram acontecendo ali, com equipe, com roubo, com não sei o que Nossa, e que tal. dó. Quando viu toda aquela coisa, aquele império como um castelo de Projeção, né? cartas, desapareceu. Desmoronou. Então, algo foi bem conduzido aí para você. Eu falo que foi Deus mesmo. Até mesmo a parte da minha mãe, ele preparou ela. Parecia que ele preparou ela a vida inteira pro falecimento dele. Porque quando ele faleceu, ela sabia tudo. Ela sabia fazer exatamente tudo, todas as coisas, tudo que ele deixou. Não teve nenhum dia que ela não soube fazer. Ele preparou ela, sabe? Então, Nossa. acho que até isso, assim. A nossa história era pra acontecer desse jeito. Aham. Até mesmo Sim. no nosso negócio. Uhum. E começou dessa forma, que daí aconteceu essa questão com o pai dela, que nós estávamos morando aqui em Londrina. A gente morava num apartamento de aluguel aqui em Londrina. Sim. E a mãe dela morava em Cornélio. Aí quando aconteceu tudo, eu falei pra minha sogra, assim, vem pra cá, fica conosco. E aí a nossa filha nasceu. Sim. Só que o nosso apartamento era pequenininho. Tipo, tinha 3 quartos, um era o nosso escritório, que ela, na época ela era advogada. O outro quarto era o nosso e outro era da Antonella. Então minha sogra dormia no sofá da sala. Olha só. E lá em Cornélio, graças a Deus, minha sogra era bem sucedida. Então ela tinha uma casa gigante lá. Meu pai deixou ela bem. Aham. Só que ficou abandonada. Aí foi quando a gente decidiu. Falei assim, ó, não faz sentido ter uma casa lá em Cornélio parada e a gente pagando aluguel aqui. Falei assim, e meus pais são daqui de Londrina. Falei assim, então eu vou me sacrificar nesse período e você fica em Cornélio, sua mãe te dá um auxílio nesse período e eu fico indo e Ajudar voltando. esse momento Entendi. também, né? Porque Ela seria um vocês suporte estavam- para a mãe pelo luto do pai também. E As você? duas se ajudaria e se ajudaria também na questão do início ali da Antonella. Foi quando surgiu a vontade de empreender. Que daí eu tava nessa vida de vai e volta, vendo minha família 2 vezes na semana. Minha filha recém-nascida, eu falei assim, nossa, preciso buscar algo para fazer. Você ainda estava trabalhando na outra empresa lá. Na empresa aqui em Londrina. Tá. E aí, por coincidência, no fim de ano, uma tia dela Foi no ligou. dia do Natal, no almoço de Natal. Olha A gente isso. deixou de almoçar, ela falou assim, nem almoça, depois a gente vê isso. Eu preciso te apresentar uma oportunidade. É pra você e pro Thales. E é uma oportunidade que vai fazer vocês enriquecerem. Ouça o que eu tenho pra falar. A gente sentou no chão. Presente de Natal. Foi o presente. Foi doideira. E aí, ela nos apresentou o plano e a gente fala que a importância da credibilidade da pessoa. Porque quem nos trouxe para a Doterra não foi a Doterra. Foi não alguém foi de o óleo confiança. essencial. Foi a pessoa que nos apresentou, então a gente já comprou
a pessoa, não comprou a proposta. A visão dela. É. E aí depois ele foi nos apresentado no dia 25 de dezembro de 2020. Dia 1º Nossa. de janeiro de 2021 a gente deu início no negócio. E é tão engraçado que agora o Thales falando, eu lembrei, esses dias a gente tava falando, tá tudo tão interligado e é tudo uma questão de Deus na vida, só basta a gente ver. Aham. Porque o meu pai, ele faleceu, foi um infarto fulminante lá em Balneário Camboriú, na casa dela. Na casa da minha sua tia, tia. que me apresentou a oportunidade. Olha Nossa isso. Senhora, hein? Então, assim... Tudo um preparo. Tudo um preparo. Foi tudo preparado. Parecia que, assim, olha, Deus, vou mandar através dela. Essa é a sua chance, é um calma presente que pra vai, vocês né? dois. Calma que vai funcionar, Porque né? a gente fala que, assim, que a Doterra é um marketing de relacionamento. A gente não tinha experiência. A gente não sabia o que era companhia. Não tinha experiência em vendas nenhuma. Só que a gente fez com tanto afinco e a gente fez com tanto fervor e potência no início, já desde o primeiro dia, que a gente conversando entre nós, a gente fala assim, a gente não sabe o que aconteceu com a gente. Por que a gente fez com tanta disciplina assim? Tá, ela apresentou pra vocês dois. Tipo, temos um plano, beleza? Os dois começaram juntos ali e tal, um primeiro, não, como que foi essa história? Eu comprei a ideia do negócio. Certo. E ela não queria o negócio, mas ela queria usar o produto para poder estudar, que daí Pra ela concurso. Pra não concurso. tinha, Ela entendi. Não estava advogando e ela tinha começado a estudar para fazer concurso. Ela Então ela queria usar o começou produto. como usuária, vamos dizer assim. Entendi. Que, aliás, você sabe como que eu tô sendo apresentado do Terra, né? Agora, aqui, ó, você que tá aí, você não tá sentindo o aroma que tá aqui no estúdio, né? Tá vendo ali, ó, tem um umidificador ali, difusor ali e tal. Ele tá com uma essência de... Qual que é? É o óleo essencial de tangerina e peppermint, né, Thales? Fala aí. Tá gente, tá um negócio surreal aqui dentro. Tá É gostoso, Pra que né? que é Uma esses dois, mistura. Thales? Tangerina é para ansiedade, Aham. ele é antioxidante. Aqui no Melhora o Chupinho humor. traz prosperidade, Melhora o humor. traz abundância. Olha aí. né? E o Traz, opa, então traz Pera uns aí. 4 Traz aí um, já. Geralmente o pessoal E o fala peppermint isso. é pra gente dar um up no dia. Aí, né? começar o dia- Melhorar a respiração. É, ó, já. Você inalou, né? Já. Aí, aqui, tá um good vibes Tá, total. maravilhoso. Tá ótimo. É, mas é assim que começa. Eu comecei assim, comecei pra estudar. Ai, olha só. Bem que você falou, começou como Usuária. usuária. É muito engraçado, porque uma vez a gente foi fazer, não sei se você lembra, né? A gente foi fazer a nossa primeira mini classe. É um evento inaugural, você chama as pessoas pra degustar do produto e tudo mais. E ele já não gostava de falar em público. Aí Foi a primeira vez ainda? Primeira vez que ele falou, oi, tudo bem? Eu era usuário de sintético e agora eu faço uso de óleos essenciais. Eu falei, ai, Thales. Usuário de... Sintético, né? É porque eu tenho refluxo e gastrite. Ah, Usava remédios. Tá. Usava Usava remédio. Tomava os zols da vida. aí. os tarja Todos preta, os não, os dias. tarjinha. Eu não quis nomear, mas Mas é porque aqueles que ele dá tomava dor de estômago. remédios pra essa questão de estômago. Mas ele Entendi. falou, eu era usuário. Agora Parecia eu que tava encontrei no- saúde, eu no encontrei aquele, ó, bem-estar. uá. Estou há tantos dias sem, né? Era Tipo basicamente isso. Esse é meu Que legal. E aí você se apaixonou pelos olhos, viu que ele era... começou a desenvolver, né? Então, E você usando? eu indicava Ah. as minhas amigas pra ele. Você não queria nem saber, então, É nesse uma das momento. primeiras pessoas. E aí começa a história, né? Porque eu nunca empreendi, nunca tinha feito nada na vida e fui Sim. fazer E tinha vergonha, o né? oposto do que eu fazia. Que eu sempre trabalhei do lado de cada mesa que eu era comprador Comprando. e comecei a ser um consultor como se fosse um vendedor, né? Ofertando produto, de Sei. certa forma. E só que como tava naquela vida Ellen Cornélio em Londrina, eu tinha só o período da noite para fazer, quando eu chegava do trabalho, e aos finais de semana. Que eu tinha o final de semana inteiro, o dia todo. Nessa fase era renda extra. Renda extra. Tipo assim, tem um emprego formal, tal, pão e leite das crianças lá, tal. Ganhando um plus ali. É, foi essa a intenção, sem saber o que ia se tornar. Poderia vir. Tá. É, aí quando a gente começou, eu tinha o meu maior tempo era no final de semana em Cornélio. E lá eu não conheço ninguém. Ela conhece porque ela morou a vida toda lá. Então Sim. eu chegava lá no final de semana e falava assim, então você me indica e eu vou fazer as apresentações. E a primeira apresentação que ela me manda, ela falou assim, ó, tem uma apresentação tal no mini shop, numa galeria, você entra lá e fala com fulana. Eu peguei minha caixinha a primeira vez, antes de entrar na galeria, já tava com as pernas Senhor tremendo, Jesus. já tava fazendo oração. Aí que eu entrei na galeria,
uma loja de lingerie com as 5 mulheres lá me esperando. Foi lá que eu mandei ele. Falei, meu Jesus, onde você me mandou na minha primeira Chegou a ficar roxo na hora que viu. Olha, ela é Ele deu uma olhada e empreendedora. falou, não, ela não fez isso. Ela fez. Gabriela. Aí, só que como é que fala? Fachada. A fachada ela era de vidro, as pessoas já me viram. Falei, agora não tem Tenho como que voltar ir. pra trás. Senão tinha voltado. Deus abençoe, abri a porta. Falei, agora não volta mais. Você pensou em voltar pra trás, né? Se não tivesse me Meu visto. E Mas ali já destravou e desbloqueou, né? E aí começamos a fazer. Só que aí as pessoas não davam retorno pra mim. Porque eram Conheciam amigas dela. ela. Então eu ia, fazia Ah, apresentação e as pessoas davam retorno pra ela. E eu sempre fui também de... Ah, deixa que eu faço, vai. Aham, Deixa que eu faço, deixa que eu aham. faço. Na verdade, ela pôs você pra trabalhar pra Você nem trabalhar pra ela. sabia, você nem sabia, mas era isso que tava Eu fui acontecendo. terceirizado, né? O projeto era dela. Eu vou pôr ele pra trabalhar aqui, eu tenho que continuar Enquanto eu meus tô estudos estudando. aqui e tal. Aham. Se der certo, eu venho. É, tipo isso. Mas é a realidade que eu comecei a falar assim, esses olhos não funcionam. Eu não tô conseguindo me concentrar. Mas na verdade é que eu tava com uma paixão tão grande no negócio e não era mais nos estudos. Então eu não queria mais estudar. Você tava vendo o negócio acontecer, as pessoas vindo te perguntar, querer saber dos olhos, então eu você sempre já gostei tava... muito de Instagram, então Aham. eu postava bastante. Ai. Não deixava de postar, não deixava de falar com as pessoas. Aí em um mês, isso tudo aconteceu em um mês. Meu Deus. Em um mês a gente fez a transição. A gente não tinha nem resultado ainda. É, a gente decidiu fazer a transição em um Foi mês. a renda né? extra da extra mesmo. No primeiro mês de Doterra, a gente ganhou R$47 de bônus. É. Uau. Deus. E ainda assim foi o suficiente pra falar, vamos. É. E aí os movimentos de Deus voltam à nossa vida, né? Hum. Que daí, isso foi em janeiro. Em fevereiro, fim de janeiro, foi quando eu Foi emprestei desli- meus olhos pra minha gestora lá. Ah, Em fevereiro chegou a cartinha que em março eu estaria de férias. pra sempre. E aí já, quando a gente... Você achando que tava fazendo um bom plano, você Exatamente. recebendo o Que ia resultado, sair falando assim, ali, ó. nossa, fiz um mau plano. Mas na verdade era um bom plano. Era um Porque preparo, era o plano né? dele, né? Maior ainda. Não, isso que Foi- naquele mês a gente pegou Covid, né? Ficamos Meu isolados. Deus. Tipo, tudo de uma Era, vez. era a época do Covid. Período da pandemia. E aí foi quando, em março, aí ela já tinha vindo 100%, mesmo a gente sem resultado. Foi quando a gente evoluiu no nível de Silver, para quem já conhece o plano de carreira da Doterra. E aí, quando eu voltei, Que é um ganho de uma média. a gente naquele mês ganhou R$7.800, nosso Nossa. terceiro mês de negócio. Uau. Que legal. E aí, isso era quase que o dobro do meu salário. Foi quando eu Olha fui aí. dispensado. Então, Gente, olha, eu vou frisar uma coisa aqui importante. Quando você fala 7.500 reais e ganhando, trabalhando tal, já passando por um nível, eu acho isso real. Isso me parece real. Isso parece algo possível, viável, com esforço, mas viável. Porque hoje eu vejo muito na internet aquelas ofertas miraculosas. O cara fica milionário do dia para noite. As pessoas 3 não dias. entendem É. que não Clica é aqui. isso. Arrasta pra Isso que cima. você está me falando me parece algo mais Palpável. verdadeiro, Uhum. certo? Porque, olha, Sim. nós saímos do zero, R$47, R$7.000, é um crescimento absurdo, né? De um valor, e como que você vai escalando. Mas é possível. é É que as possível. pessoas Não é uma acabam coisa, olhando o faça final, né? 6 dígitos do dia para noite. Ô, meu, Aqui a gente meu até irmão, não é assim. prega ao contrário. Porque trabalho, né? É trabalho. Se a pessoa vir pensando que é pirâmide, com que a nossa maior objeção é essa, a gente apresenta o plano por ser marketing de relacionamento, que é o marketing multinível, e infelizmente no Brasil foi queimado por algumas empresas. As pessoas falam, tem objeção, é pirâmide? A gente fala, não, explica tudo por quê, porque tem um produto, a gente só é remunerado através do compartilhamento e venda desse produto. Aí eu falo, quando a pessoa entra para desenvolver o negócio, qual era a maior objeção dela? Se era pirâmide. Quando ela entra, o Ela- sonho dela é que seja É que pirâmide. seja Pra ela não É ter que seja. trabalhar. Ela não quer trabalhar Olha e aí. ela É. quer falar assim, Só pinga vem, dinheiro né? na minha conta. E não é assim, Então, né? assim, lógico, não é todas as pessoas, mas tem muitas que são assim. As pessoas entram já vendo o seu resultado final, mas não querendo aquilo, mas não querendo suportar o processo que O aquilo processo. exige. Esse é o problema. É. Uhum. As pessoas estão atrás Do fácil, né? do fácil, rápido. É a magic pill, né? Aquele negocinho, toma essa pílula aqui, pá, É um milagre, é você mágico. aparece magicamente rico, É por isso milionário. que tem a frase lá do empreender, né? Uhum. Que o empreendedorismo é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o empreendedorismo. Uhum. Porque a pessoa quer
o resultado, mas ela não quer a batalha ali para chegar até lá. Ela quer o melhor resultado e não quer fazer nada por ele, né? Sim. É a mesma coisa que eu vejo hoje, tendendo aqui, né, no que você faz, mas a gente vê hoje muito isso na internet. Isso é uma realidade. As pessoas veem o glamour, o cara lá, não sei o quê, milionário e tal. Muitas vezes aquilo é só aparência mesmo, mas muitas vezes é real. Só quando a gente pega os casos reais e você vai estudar de perto, você descobre que ali teve muita persistência, muita frequência, né? Muita renúncia. Muita renúncia, e nada caiu do céu assim do dia para a noite, né? A gente costuma falar muito isso. Então, isso aí é importante das pessoas entenderem. E para nós foi muito isso. 2 anos e meio que a gente se abdicou de tudo, né? De tudo. Final de semana, festa, tudo. O pessoal Vocês tinham um objetivo final, né? Um propósito nisso. Vamos fazer A gente se acontecer. alinhou demais dentro de casa antes de começar o projeto. Eu falo que, por isso que a gente às vezes não consegue entender. A gente fala que foi Deus mesmo. Porque parece que sem a gente falar um pro outro, a gente sabia. Já sabia a sintonia, já. Que ia ter renúncia. Eu sabia o que ele estava pensando numa apresentação. Até hoje, a gente sabe. Quando a gente se olha, fala assim, ó, fica quieto, é isso. Não fala. Vai por esse lado, vai por outro. Se ele levanta, se ele respira, eu já sei o que é pra fazer. Então, Olha teve, isso. no trabalho, teve muito essa... De era pra acontecer. Porque eu acho que era pra gente ter esse boom que a gente teve pra poder inspirar as pessoas. Sem dúvida. É através hoje da nossa história que a gente mostra, ó, É possível. não tem nada demais, de diferente de nós dois que não possa acontecer com você. Então, você pode. Eu vim da advocacia, ele veio do trabalho tradicional, sem experiência nenhuma. 2 pessoas chegaram. Como que a gente chegou aqui? Com disciplina. A gente sempre fala assim, ó, se em 2 anos você tiver muita renúncia. Eu tava falando isso ontem, né, pra prospecto que tava lá com a gente. Se tiver muita renúncia, se eu falar pra você que em 2 anos você vai ter renúncia, você vai ter pressão, você vai ter sacrifício, você vai ter que suportar um processo árduo, mas depois disso você vai estar aposentado pro resto da sua vida. O quê? Ganhando no mínimo mais de 50 mil reais. Você faria? Nossa, É claro na hora. que faria. Claro que faria. Mas Esse é bem ponto. isso. O trajeto, quando começa a burdoada, o pessoal vai pulando fora. Vai ficando para, no meio do já caminho, né? E pensar que eu entrei com a minha moto e ela com o carrinho dela. Olha aí. Foi assim que a gente se juntou as tralhas ali e a Escova gente de dente. começou. Graças a Deus, Deus E aí abençoou foi o caminho. acontecendo, você falou que no primeiro mês, né, veio R$7.500. No E terceiro. do terceiro mês, Depois de desculpa. 90 dias. E aí foi acontecendo... E aí a gente falou, a gente acha engraçado porque quando a gente chegou nesse nível, a gente mal sabia fazer um negócio. Nossa. Estruturar. Imagina se soubesse, né? A questão de estruturar o negócio. A gente Aham. sabia o básico, que era assim, para você, o fazer do terra é pegar, usar os seus olhos, criar experiência e compartilhar. E isso a gente fazia. De 5 a 6 vezes no dia, a gente ia de casa em Nossa. casa, uma na outra, todos os Sem dias. preguiça, né? De domingo Foi. Vamos dizer Domingo. assim, não era um negócio ainda, era um serviço. Tipo assim, um serviço no sentido de que eu estou indo e conversando com as pessoas. Ah, mas agora Não era vai nossa gerar empresa uma ainda. receita, Não existia vai ainda gerar uma um- empresa. Só quando acabou o mês que a gente foi descobrir que falou assim, nossa, é esse valor que vai cair na Nossa, conta. nem isso vocês Até sabiam. então a gente só foi fazendo. fazendo. Existe uma série de estratégias, né? É um negócio muito bem desenhado. Se você tem as estratégias corretas, você tem como ter um retorno maior. A gente não sabia nada disso. A gente Nossa, só fez. vocês A gente foram longe sem atropelou. saber, né? A gente atropelou tudo. Foi depois desse mês que nós entendemos que era algo muito maior do que apenas esses frasquinhos aí. Que poderia realmente mudar de vida para quem realmente estivesse disposto a fazer. Foi daí que a gente aí sim eu comecei a estudar o plano, as questões de estratégia. E aí já alinhado com a força de vontade que a gente tinha para fazer o básico, aí deslanchou. Graças a Deus. Eu percebo aqui, pelo que vocês estão dizendo, que é engraçado assim. Começou de forma meio que intuitiva. Onde vocês intuíram que isso ia em algum lugar? Porque, igual você falou assim, depois que eu fui ver o plano, como que as coisas funcionavam e tal. Foi bem Você isso não mesmo, teve um gente. plano claro, tipo, olha, nós vamos botar tantos reais, vamos faturar, Não. vai algo mais, um pouco mais previsível, mais palpável, mais racional. Pelo que eu tô entendendo, foi algo mais emocional. Em algum lugar, Foi. tipo, aqueles R$47 que não era nada, que qualquer outra pessoa fala, onde que a gente entrou, né?
Mas para vocês ele fazia sentido. E aí começa que é a questão do primeiro pilar do nosso negócio, que é a gente acreditar na eficácia do produto. Que a gente começou nesses compartilhamentos que a gente fez até então, a gente começou a ter muito retorno positivo das pessoas. Para questão de saúde, a pessoa usava para uma dermatite, dava certo, a pessoa usava para uma rinite, dava certo. Aí eu entro no meu caso pessoal, que deu certo também, já acreditei. Mas o meu principal caso que eu mais gosto é o da minha mãe. Conta pra gente. Que é quando eu entrei na doTERRA, minha mãe fazia 4 anos que estava passando por um tratamento de câncer. Sim. Passou por 2 cirurgias e o câncer só estava evoluindo até então de uma cirurgia até a outra. Foi quando a gente conheceu o doTERRA e eu introduzi um óleo essencial junto ao tratamento de quimioterapia, que fez, não posso falar que né? Mas depois de um período de 4, 5 meses ali, minha mãe foi diagnosticada como curada do câncer. Nossa. Então passou do negócio, só um negócio financeiramente falando, para um propósito. Maior ainda. Então por isso que teve o gás que a gente teve, porque ela também teve os depoimentos dela pessoal e também da família dela. Então a gente uniu esses depoimentos que nos deram gás para aí sim realmente compartilhar mais afinco e levar isso não só como negócio, mas como um propósito também. Sabia que podia ajudar muitas pessoas na questão de saúde mesmo, né? De bem-estar além do financeiro, né? Eu acho que foi depois desse retorno de 90 dias aí que a gente começou a entender que não era só um negócio também dos olhos. Os olhos começaram a fazer muito efeito na nossa família, tá? Thales falou, no ciclo de amizades e nos nossos clientes. Mas ao longo dos meses a gente começou a se dar conta que era um negócio financeiro, que a gente ia ajudar muita gente financeiramente também. Ai, fala mais sobre isso. Aí que a gente começou a ver que isso era uma empresa. Você podia ajudar a vida de outras pessoas. Porque a gente começou a entender que dava para ganhar dinheiro ajudando as pessoas na saúde física e emocional. Legal. Porque o óleo funciona, isso é fato, não é crendice. A gente sabia que ele ia funcionar. Só que quando a gente começou a ter um retorno maior e com as estratégias corretas e aprendendo elas, a gente falou, pô, peraí, é uma empresa. É uma empresa, tá na hora da gente chamar os nossos sócios. As pessoas que querem ganhar dinheiro, porque a gente vai conseguir. A gente começou a ver aquele plano de carreira, tem o nível de diamante, tem os níveis mais almejados, que de fato é uma liberdade e independência financeira tremenda. E a gente começou a ver que a gente ia conseguir alcançar. Só era uma questão de tempo, porque volume, disciplina, a gente tinha isso. Era só uma questão de tempo encontrar as pessoas corretas. Aí a gente começou a tratar como empresa. Mas teve um quebra-mola aí no meio do caminho, né? Ixi, vai. É a questão de crença. E uma das crenças que eu tinha, eu que sempre fui criado no CLT, é que pingue pouco, mas que continue pingando. Sim. Então, quando eu fui dispensado da empresa em Londrina, uma empresa lá em Cornélio me chamou para trabalhar. Que era bem menos do que nós já estávamos fazendo na doTERRA. Isso a gente já estava tendo uma renda de mais de 10 mil. Já estava tendo uma renda muito boa. Só que eu nunca tinha trabalhado com vendas e, de certa forma, era o nosso começo ainda. Falei, vai que um mês não dá certo aí e não pinga nada. Minha filha é recém-nascida. Então, eu falei assim, vou voltar. Eu falei assim, então você fica 100% na doTERRA, eu faço meio período... Você ficou brava. Período na empresa e eu faço a noite doTERRA de novo. Eu não durei 5 meses na empresa. Eu entrei bastante ainda, então, 5 meses. Durou um período de experiência, né? Não foi? Foi um pouquinho mais, eu acho. Foi uns 4, 5 meses. E eu entrei e falei assim, não dá pra ficar aqui mais. Parecia que eu tava preso numa jaula e ganhando pouco, de certa forma, e me travando no meu próprio negócio. Mas o estopim dele, pra ele falar assim, esse não é isso que eu quero, foi porque em dezembro eu tive um casamento de uma prima que foi aquele casamento. E fui eu, minha mãe, Antonella, minha avó, e ele ficou. Porque ele é muito disciplinado, ele não queria faltar, ele não queria... Quando eu sou Caxias, eu não faltava jamais. É um compromisso. Eu entendo aquilo isso. pra ele foi a morte, porque ele falou assim, puxa vida, cadê a minha liberdade? A minha liberdade financeira, a liberdade financeira que eu prego, eu não tô nela. Não tá vivendo aquilo que tava pregando. A liberdade de tempo. No casamento, ele pediu as contas. Aí eu falei, não é pra mim. E aí sim, de novo, nós voltamos nós dois 100%. E aí sim as coisas aconteceram. Tá, até esse momento aí, parte da receita vinha das vendas de vocês, tal, mais concentrado nessa venda mesmo de vocês, menos na rede. Ou já tava... É porque a gente fazia muito por eles também. Então a gente desenvolvia o negócio por eles. As pessoas que a gente acreditou para esse projeto ainda não tinham a crença.
E das pessoas que a gente acreditou, desde o começo, só um está conosco até hoje. O resto foram todos saindo. desistindo no meio do caminho. Tá, então, teve um momento aí que eu detectei que vocês, fora a crença no produto, passaram a ter uma crença no modelo de negócio. Isso. Tipo assim, que esse produto, que era um produto ok, sensacional, né, que você já tinha visto o resultado dele prático ali na vida das pessoas, e que você passou a ter essa crença no modelo de negócio como ele era transformador. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Exatamente. Foi aí que a gente começou a entender que era um negócio de pessoas. E que a gente também tinha que respeitar o tempo delas. Porque, como a gente falou, um dos nossos amigos, uma das primeiras pessoas que a gente convidou, é a única que está conosco até hoje. O resto foram desistindo no meio do caminho. E por que elas desistem? Porque elas não respeitam o processo. As pessoas não aguentam. Por exemplo, nós, se a gente for contar realmente a fundo nossa trajetória, foram vários dias sem a Antonella. Foram noites que a gente chegava 2 horas da manhã. A gente estava trabalhando até 2 horas da manhã em casa para acordar às 4 para sair para a estrada. Para ir para Porto Alegre, depois ir para São Paulo no outro dia. Depois aguentar esse processo e aguentar todos os problemas, os nãos que você recebe, as pessoas não aguentam isso. Elas não aguentam porque às vezes elas acham que uma das pessoas mesmo, no nosso começo, teve um retorno bom no primeiro mês. Falou, míseros, 900 reais no primeiro mês. Nossa. Será que... Mas, gente, são 30 Um extra. dias. Calma, tenha visão a longo prazo. É que as pessoas também, quando a gente entra no negócio e você já tem um certo resultado, a pessoa olha muito a grama do vizinho. E, de certa forma, a gente foi uma exceção. A gente cresceu muito rápido, a gente sabe disso. Sim. Sim. A gente fez por merecer, obviamente, mas foi uma exceção. Porque nem todo mundo tem esse... cresce tão rápido assim. Tipo, em 3 meses já ganha R$7.800 reais. Então, as pessoas, que nem essa moça mesmo, ela entrou no primeiro mês dela, ela já queria ter uma renda semelhante. Sem fazer o que nós estávamos fazendo Em 3 há meses. 3 meses. Aham. E mesmo assim, é muito. Sim, claro em que 3 é. meses. E as pessoas, que ela falou, não aguenta esse período e foca muito na grama do vizinho. Tipo, eu posso ter muito mais do que ele, se eu trabalhar mais do que ele. Mas a pessoa já quer entrar ganhando mais sem fazer o que a gente faz. E é muito questão de mentalidade também, né? Mexe muito, né? No desenvolvimento da pessoa e tudo mais, né? Isso também é uma questão que a gente fala do empreendedorismo. Porque, hoje eu vou trabalhar numa empresa X. Você já entra, você já tem um salário base. Então, você entra lá, você vai ganhar hoje uma média do brasileiro aí, 2.000, 2.500, R$3.000, a média. No nosso negócio, ou seja, em todo empreendedorismo, primeiro você investe em algo. O nosso negócio tem uma facilidade muito boa, que é a questão da acessibilidade muito baixa. Vou abrir um salão de cabeleireiro. Você vai gastar minimamente R$50.000. Entre o que você vai alugar, a cadeira, os materiais. E o nosso negócio ele é um investimento muito menor. Sim. Né? E as pessoas não têm esse processo, a questão de respeitar isso. Então, a acessibilidade do nosso negócio, ela é muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Boa porque ela é fácil acesso e ruim porque as pessoas não dão valor. Por Então, ser fácil, né? Não, se não der deu certo, 3 tudo bem. não ali, que ela recebeu ali nos primeiros meses, ela já desiste. Fala assim, tem um produto em casa, acabou. Mas se tivesse investido 100 mil para abrir um negócio, até ela não recuperar os 100 mil, ela não ia parar. Nossa, isso é verdade. Esse é um X. Então, isso é um fato no nosso negócio que é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. É acessível para todos, mas nem todos querem fazer o que deve ser feito para ter o resultado. Sim. Olha o que chegou pra gente. Cafécito. Cafezinho. Thaís Do? traz pra gente. Da Do onde Café é? Cultura. Café Cultura. Os nossos parceiros aqui no podcast. E a gente é cafezeiro, hein? Vocês são? Nossa. Então, assim, no lugar certo. Vocês estão com Não. açúcar? Cafezinho Quer do açúcar? Café Quer açúcar? Cultura. Tá aqui? Tem Não. açúcar aí, A gente tá? é do puro mesmo. Não, tá sem Obrigado. essa. Então me dá com, por favor. Você gosta com? É, açúcar. Aham. Faz o Gosto. desafio. Tá aqui dentro. Tá. Eu sou do com e do sem. Quando Depende eu tô do muito dia. quando eu tô muito sem vergonha, que é quase todos os dias, eu tomo com. Mas quando preciso tomar sem, eu tomo numa boa. Mas Eu gosto. Eu gosto sim. Nossos patrocinadores, Café Cultura, né, Corneta? muito bom. Obrigado, delícia. Café Cultura. Cafezinho é um cappuccino, né? Um cappuccino. Muito bom.
Tá quentinho. Ainda bem que a Thaís trouxe agora pra gente, né? Porque... Tá quentinho. Obrigada. Muito obrigado, Café Cultura. Temos Obrigado as canecas também, né? Temos as Corneto? canecas, né? Sabia? A gente já Achei tem muito parceiro, ó. Nossos A parceiros. gente tá até querendo uma Gup parceria Canecas. com o Doterra pra colocar Ah, já eu gostei. difusor aqui, Bora. ó, né? Bora. Colocar um difusor e tal, uns aromas aqui, né? Deixar energizar. Ah, é isso que a tal. gente tava precisando aí, ó. Já Pronto. tava faltando. Aí. Agora A não falta hashtag mais. fica a dica, hein? Vamos dar sequência nesse assunto Pronto. aí. Aí, ó. Aí, ó. Canequinhas Nossa, que a Inspira gente... Pode. O Uhum. pessoal da Gub Canecas, né? Uhum. Que fez pra gente, ó. Canequinha do Inspira Pod. Eu falo, brinco todo mundo aqui atrás, ó. Você já tem código ali do Spotify. Você já cai lá no Spotify do canal, ó. Pra nos ouvir. Aham. Moderno. Legal. Nossa. Tá aí moderno. atrás, olha. Modernidade. Já cai Muito. moderno demais o negócio. Chique demais. Chique demais. Então, aí o pessoal fantástico, Gub Canecas, pessoal do Café Cultura também, né? Que acreditou já de cara no projeto. Geralmente, Ai, né, amo. pra gente conseguir uns parceiros, a gente Já demora é minha um pouquinho, segunda tá? casa. O Né? Café Cultura já é minha segunda casa. Eu amo. sei, eu sei. Todo dia. E é legal que eu vejo, assim, ela, quando ela fala do Café Cultura lá, ela fala de verdade. Não é aquele negócio tipo, só tô Não, é fazendo real. porque... Eu amo mesmo lá. Eu É. levo todo mundo pra lá. Meus amigos, meus namorados, eu ia falar, meu Deus, Lucas. Meu Deus, Lucas! Meu namorado, então assim, quase todo dia eu tô lá no Café Cultura. Sim. Real. Vai ter que se explicar. viu? Desculpa, baby. Chegar em Foi a casa. língua que travou. Mas voltando ao nosso bate-papo, né? Vocês falaram da Antonella, né? A filhinha de vocês. Como vocês conseguem lidar com essa agenda de vocês tão louca e ela? Eu acho assim, a minha mãe ajudou bastante. Uhum. Não, Ela não tá com posso... quantos anos, desculpa? 3. Vai 3 fazer anos. 4 Olha. agora em novembro. Aham. Então não posso falar que a gente não teve rede de apoio. Minha mãe ajudou pra caramba. Hoje em Londrina a gente de fato vive o que muitas mães vivem, o que muitos pais vivem, não ter a rede de apoio, porque agora minha mãe ficou em Cornélio. Vocês voltaram faz Um mês. Uhum. Então minha mãe ajudou pra caramba, mas ainda assim é desafiador. Sim. Porque eu falo assim, quem disse que ter uma rede de apoio é 100% bom? Porque enquanto a minha mãe tava com ela, eu tava sem. Uhum. Eu tava longe, eu tava com saudade, eu queria estar lá, né? Então foi difícil esse processo. Só que graças a Deus, Deus escolheu ela pra ser nossa filha, porque Ai. ela é de fato É diferenciada. uma né? graça. Ela é uma menina que já vai chorar. Não, eu não vou, não. Pode chorar, a gente deixa. Ela recebe o mundo de uma forma muito diferente. Ela transmite o amor de uma forma muito diferente. Ela é muito legal. pura. A outra Ela gente. isso ajuda muito. Porque Olha. muitas pessoas, elas usam os filhos como desculpa. Muleta, né? Muleta. Tipo, não vou fazer porque me tem uma filha em casa. Gente, quantos mentorados nossos falam? Ai, sabe o que que não é? Não deu pra fazer porque meu filho... Gente, calma, peraí. Para, respira. Repensa no que você ia falar. Porque o seu filho é o seu combustível. Ela é o nosso motivo de continuar É. todos os dias. Ela é o todos os propósito de dias. vocês. Ela é o propósito de Aham. tudo. E se você trabalha assim, o seu motivo não vai te deixar parar Uhum. nunca. Você sabe onde você quer chegar porque você tem um propósito definido. E eu acho também que é uma coisa que as pessoas precisam entender que, assim, eu com um momento eu entendi que às vezes a gente ensina mais o filho da gente com o exemplo que a gente dá, com as atitudes que a gente tem, do que com as palavras. Às vezes você vem lá com aquela palestrinha, como diz a minha filha, né, Gabi? A Gabi fala assim, ela veio o pai com uma outra Gabi palestrinha aí, ó. de novo. Ah, A filha- Gabi também, é. E realmente eu percebo que tem coisas, às vezes, que eu vejo ela fazendo, né? Comportamentos que ela tem, que você acabou influenciando aquele comportamento, né? Aquela maneira dela pensar, aquela maneira dela agir, muito mais com o que você faz com a sua vida, né? Do que necessariamente com aquilo que você fala para ela Sim. fazer. Então, quando um pai, por exemplo, se dedica a um projeto desse, né? Ele está transmitindo uma lição incrível, né? Ele tá realmente cuidando do futuro da criança, às vezes ali,
implantando nela ali uma maneira nova de pensar e de agir, E né? às vezes a gente não tem a Que é noção libertador. disso, né? Que é libertador. Então, quer dizer, mas é difícil eu me manter aqui porque eu tô achando que eu tô fazendo uma coisa errada, assim. Mas pensa mais no outro do que em você mesmo, que você vai ver que lá no fundo, né? Isso é E eles transformador. sentem. E por mais que ela tenha 3 anos, né? Ela entende tudo o que Tudo, tá acontecendo, né? Eu falo Ela já tá que até vendendo olhos, né? Foi Fofinha legal no Stories. final de semana agora que se passou. A gente foi para uma cidade, em Baiti, fazer uma apresentação. E nosso trabalho é fazer a apresentação e compartilhar os produtos. Então é como se fosse as palestras mesmo E que a a gente gente faz faz. uma rodada, Sim. né? Faz uma rodada, as pessoas, os prospectos estão ali para aprender e a gente vai passando. E a gente chegou em casa, ela foi filmar a Antonella tava no quartinho dela, ela pegou os bonequinhos dela, a Peppa, Gente. colocou como se fosse a plateiazinha dela lá, e Ela a gente tinha fez acabado uma de chegar em rodada. casa. E ela pegou o livrinho dela, falei assim, não era do Terra, mas tava fazendo uma palestrando. palestrinha, lendo a Gente. leiturinha dela. Olha Falei assim, é um isso, exemplo, é o né? exemplo. Não tem jeito. Que Ela demais. sabe tudo, a gente às vezes tá conversando e é normal, às vezes a gente tem uma discussão em relação ao trabalho. Uhum. Não, é assim, faz. Ela é do Terra? É uma discussão de do Terra? Ela sabe. Ela, Olha e ela isso. sabe as jogadas, ela tem Aham. essa noção. Então, Ela tá aprendendo. ela tá. O exemplo, ele é muito forte. A gente fala isso na questão de Uhum. liderança. Você liderar na técnica é legal, ter as estratégias é legal, mas a melhor forma de liderar é o exemplo. Tem tudo a ver com a minha próxima pergunta para vocês. Como lidar com uma liderança com pessoas tão diferentes? Por exemplo, você falou sobre a questão de repente, uma mãe usar o filho como uma desculpa. Como lida com pessoas tão diferentes e vocês liderando essas pessoas? Você ou eu? Um pouco dos dois. Eu gosto muito dessa parte de ser a inspiração. Inspiração. Aí, é tudo a ver com pode. É tudo a ver. Uhum. É porque você transfere visão para a pessoa. Uhum. Você mostra onde ela pode chegar sem exigir isso dela. Uhum. Porque às vezes uma liderança, uma administração, ela falha porque ela é pega na exigência. Você dá um E tiro nem no todo pé. mundo. Você não tem que Vai ser uma lidar. pessoa que obriga as pessoas a chegarem onde elas querem chegar. Você inspira elas, você mostra a visão, você influencia. Entendi. A sua influência vai fazer com que elas tenham isso na cabeça delas de uma forma natural. De uma forma indireta, a pessoa ela vai sentir esse desejo. Hoje, grande parte da nossa linha de frente, se não todos, foram liderados através da inspiração. Sem eles, nem mesmo se darem conta, a gente conseguiu fazer nascer esse desejo neles. A gente queria que eles chegassem, a gente queria que eles tivessem ambição, a gente queria que eles fossem pessoas que desejassem ganhar mais 50 mil reais por mês. Só que não ia ser colocando isso todos os dias, você tem, é assim, é assim. Não é assim. Foi mostrando, foi criando o desejo no coração deles como uma decisão que eles deveriam chegar. Isso é liderar pelo exemplo. A gente lidera assim. A gente lida com cada pessoa assim, inspirando, dando exemplo. E não tentando, né, talvez discutir, né, amor? Não sei se você tem alguma coisa aqui. Eu sigo na mesma linha. Em relação, a gente não vai pedir algo que a gente não faz. Então, primeiro a gente tá no campo fazendo, viu que deu certo, pessoal, É esse o a caminho. trilha tá aqui. Certo. É só seguir. A gente fala assim, um pouco da nossa diferença é que ela é mais business e vai, ela é mais dura. Eu já não tenho a mesma velocidade que ela, mas eu sou mais mole. Então, assim, eu já consigo lidar melhor com as pessoas. E ela no negócio Que eu bato, é imbatível. Ele assopra. Policial bom, policial bom. Policial bom. Como se Funciona. fosse. Funciona. Funciona. É as engrenagens que rodam junto. Ai, que legal. E, Funciona. e vocês têm algum plano para os próximos passos, digamos assim? A gente fala que esse negócio, quando a gente começa... Hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem a nossa independência financeira. A gente está no penúltimo patamar do plano de carreira. Falta o próximo passo. Legal. A gente vai chegar, a gente tem a data para isso, mas não Olha. é questão da gente chegar. Agora a gente quer que eles cheguem. Se a gente for olhar o plano de carreira da Doterra, o nível mais almejado é o nível de diamante. Então é a hora deles. Agora é a hora de Tipo, fazer cheguei e vou eles. ajudar eles. É, Próximo passo de vocês é esse, então. é mais por eles agora. Tá, mas eu vejo assim, vocês dois estão muito maduros nesse processo de gestão do grupo aí. Muito maduros, né? Muito maduros, assim, no sentido de estarem realmente pensando no
como que fala, no desenvolvimento deles, né? Serem líderes inspiradores e tal. Mas foi claro para vocês desde o começo? Como que isso funcionou? Vocês treinaram, se prepararam, Acho que é muito que a gente intuitivo, conversou ontem também, faz né? parte do modelo de negócio da Doterra? Me explica melhor isso aí. Acho que vai muito da nossa pessoa, né? Que a gente tava conversando ontem. Sim. Foi uma construção lá do início, porque a gente não chegou pronto. Aham. Só que tem uma coisa que foi fundamental, que é o que ela falou que a gente estava conversando. Que o que fez a gente chegar onde estamos sempre foi a humildade. E seja elas com os líderes que estão iniciando, os líderes que já estão, mas não têm resultado ainda, com os clientes. Então a gente tem uma ligação muito forte com todos, não só com quem está ali na cabeceira, com quem já tem resultado. Então a gente sabe dos problemas lá da pessoa da ponta até a pessoa que está mais próxima de mim. Por mais que a gente não consiga controlar, hoje chegou num ponto que a gente não consegue controlar Tem mais. quantas pessoas, assim, você sabe Tem mensurar? quase 3 mil, então Meu você acha Deus. que a gente... Dá conta de Não 3 mil tem, pessoas. a gente não consegue, a gente não conhece as pessoas. Tem muita... Esses dias eu tava abordando uma menina que falou, eu já sou da sua equipe. Ai, querida. Desculpa. Falei, desculpa, eu não Continua. sabia. Porque foge do controle. Sim. Eu entendo isso, só que a gente nunca deixa de saber do que tá acontecendo. Aham. A gente nunca deixa de ver, e pelo sistema a gente já sabe o que tá acontecendo lá Fulano embaixo. tá desenvolvendo bem, fulano não tá. Vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar com essa pessoa, inspirar ela, como você falou. Aí, pelo sistema, a gente faz as cadeias, que a gente vai se multiplicar nos líderes. Então, Sim. assim, até onde a gente consegue ter o controle, a gente faz. Sim. Então, a gente não é porque a gente evoluiu no plano que a gente virou chefe. Vou descansar. A gente continua Ou fazendo o inacessível, mesmo. né? Muito pelo contrário. O que tem O muita, mesmo acontece trabalho. em muito lugar, né? Vocês querem duplicar essas lideranças, né? Que daí facilita bastante E o que a também. gente quer duplicar, de fato, é justamente isso. É você liderar pelo exemplo, pela inspiração. Porque se uma liderança ela não é forjada na inspiração, no exemplo, ela vai cair. Ela vai cair porque a pessoa vai achar que é só ela tem que ter o resultado e o outro tem que fazer para ajudar ela. Pra ajudar ela. E se for assim, meu amigo, você pode esquecer. Você pode esquecer que o seu negócio vai cair, você vai dar um tiro no pé tão grande que é questão de tempo para ele cair. E a gente faz questão de que não seja. Questão de mostrar para eles que é uma questão muito maior, que envolve um bem muito maior, que é mais por eles. Porque depois que você faz por eles, você vai ser beneficiado. O seu negócio, isso é automático. uma relação recíproca, é automático, tá tudo bem. Mas tem que colocar isso na cabeça deles. Essa é a parte difícil. Porque cada um é de um jeito. E nem todo mundo tem ambição. Ambição boa, né? De melhorar na vida, de evoluir, ter melhor condição financeira para ajudar a família. Sim, é bem isso, Se né? tornar pessoas melhores, né? Sim. A gente vem nesse mundo pra sair um pouquinho melhor do que a gente entrou, né? É, e Contribuir outra, na vida a gente do tava próximo, conversando né? esses dias, eu e ele, ganhar dinheiro não é errado. Ganhar muito dinheiro não é errado. A Bíblia fala, ser prósperos é sim ter prosperidade. Só que cabe a gente colocar isso na cabeça das pessoas, de que sua cabeça tem que ser pequena. Porque a gente aprendeu desde muito pequeno, dinheiro é sujo, ou Ou, tá tô fazendo ganhando- coisa esse ponto tá bom. errada, ou isso tá bom. Ser na média. O problema é ser na média. Encontrei a minha média, vou ficar aqui na média. As outras pessoas estão aqui mesmo, então se tá todo mundo... Acostumei. Não, você é o contrário, você tem que ser a minoria. Você tem que fazer o que ninguém tá fazendo. Seja fora da curva, muito acima da média. Espere muito pra você uma coisa que seja muito acima da média. Isso é ambição. Não é ganância, é ambição. Então pensa fora da casinha. Ganhei 10 mil reais, tô com a minha independência financeira, ou tô bem com 10 mil reais? Não tá Sim. bem, você pode ganhar muito mais. Tem a possibilidade, né? Isso que é o legal do nosso negócio. A pessoa que chegou no 10, ela vai fazer o mesmo trabalho para chegar no 100. Não vai mudar. Só que a pessoa estaciona. Isso que eu falo que a pessoa não tem ambição. Tô no 10 e vou ficar aqui. Agora estacionei, não quero continuar fazendo o que eu fiz até até chegar aos 10. E o nosso trabalho, ele é simples. Eu falo, não é fácil, mas ele é simples. Se você chegou no 10, você vai chegar no 100. Se continuar fazendo o que você fez até aqui. Só que daí a gente fala, eu virou chefe. Fiz aqui e agora eu virei chefe, sentei, quero Vou estacionar, né? que os outros façam. Mas é muito cedo ainda. E a pessoa se esquece que ela tá ganhando 10, mas a pessoa de baixo não tá. E o mais difícil de quebrar são as crenças das pessoas. Eu acho que sim. Pra mim é. As pessoas, nesse negócio, o mais difícil são as pessoas.
Não é um negócio de clientes. Os clientes adoram os olhos. Você trata, não tem problema com eles, a relação é muito boa. O problema, de fato, que não é um problema, né? O desafio desse negócio são as pessoas que desenvolvem o negócio. Colocar isso que é muito maior, é uma visão a longo prazo, tem um prazo para chegar, só que quando você chega, você não pode parar. Porque a pessoa que está lá na sua base, ela precisa ganhar o mesmo tanto que você ou mais. Você tem que fazer ela enxergar Dar a isso. mão pra ela, né? Como inspiração e ajudar ela. É fortalecer a base. A gente sempre fala, você taca fogo na base. O fogo, quando você taca na base, ele sobe. Se você taca fogo em cima, ele não vai descer. Sim. Né? Então, você tem que fortalecer ali quem tá na base da sua organização. É isso que vai solidificar o seu negócio. Hoje, se a gente tem um negócio sólido e ainda está em construção essa solidez, é por isso. Vocês estão com 3.000 pessoas na rede de vocês. Tanto clientes quanto consultores. Clientes e consultores. Pô, bastante gente, hein? É muita gente. 2 anos e... 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. Caramba. Crescimento bacana, hein? Foi legal. São 5 países. 5 países. A sua equipe está em 5 países, 5 isso? países. Pessoas que a gente nem Imaginava um faz dia ideia alcançar. quem é. Mas é tudo língua portuguesa ou não? Esses que Os falam. países aí, os outros países, tudo língua portuguesa. Quais são os Não, países? não. Tem na Alemanha, nos Estados Unidos. Portugal. Tem acho que no Japão Eu acho que é isso, né? Japão, Alemanha, Itália, Estados Unidos. e Portugal. Uau. E tudo vendendo esse olhinho aqui. Isso? É isso. Caramba. Me fale mais sobre a doTERRA. Quero saber. Conta pra nós. Já vai sair um cadastro. No final, eu só preciso dos seus dados. Já vamos fazer uma palestra aqui para quem está assistindo Opa, lá fora para aí, saber como que fala um funciona. pouquinho. Conta para mais pra gente. Como que funciona a doTERRA? Isso. Falando da doTERRA primeiro. Tá. É uma empresa americana, Sim. lá de Utah, nos Estados Unidos. Ela foi fundada no ano de 2008. Atualmente é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Ela tem mercado aberto em mais de 60 países, por isso que a gente tem esses braços nesses países, por causa disso. Então, esse trabalho de logística não é a gente que faz, é a própria empresa, porque tem doTERRA lá nesses países. Certo. Então, a gente faz o processo de cadastro online e a própria empresa faz a logística lá, tá? Então, o que é um óleo essencial, que é o produto da empresa? A gente gosta de falar que é o sistema imunológico da natureza. De uma planta, de um caule, de um fruto, de uma flor. Eu sempre gosto de citar o caule de uma árvore. Se a gente pegar a faquinha ali e agredir aquele caule, fazer um corte, é aquele caldinho que vai escorrer e vai regenerar aquele caule. Isso é um óleo essencial. E a estrutura do nosso corpo humano é muito semelhante à da natureza. É quase 80% água e outros ali elementos. E quando esse óleo essencial na natureza tem esse processo de proteção ali, essa função de proteção, quando a gente faz o uso do óleo essencial, ele tem essa mesma função no nosso organismo. Então, seja físico, emocional, a depender o modo de uso que você utilizar os óleos. Então, o nosso trabalho esses frasquinhos a gente usa, cria-se uma experiência física, emocional, seja lá qual for o sintoma que a pessoa tenha. No meu caso é o refluxo, a gastrite, que eu usei e deu certo. Para mim foi muito melhor do que os sintéticos. E eu usei e eu compartilho isso. Só que nesse compartilhamento, por eu fazer parte do plano de carreira da empresa, ao compartilhar, a doTERRA me paga uma porcentagem do consumo que esse cliente que eu compartilhei fizer. Então, assim, compartilhei com a Lala. Ela usou um produto. Então, a doTERRA me paga uma porcentagem sobre o que ela consumiu. Entendi. Então, se eu conectei uma pessoa, eu sou remunerado pelo consumo dessa única pessoa. Agora, se eu conectar um exército de pessoas, eu vou ser remunerado pelo consumo de todas elas. Esse é o resumo do nosso plano de carreira. Só que a gente encontra também pessoas que querem fazer o mesmo que nós. Alguns só querem só consumir o consumir. Tipo, a corneta quer só comprar pra melhorar as questões na casa dele. Entendi. Você é remunerado pelo consumo dele. Agora Eu você, quero que desenvolver. de fato,
Então, é o que o Thales fala, a frase que ele fala. É muito mais fácil 10 pessoas compartilharem um produto do que eu compartilhar os 10 sozinho. Então, se eu encontro também os pontos chaves da minha organização, as pessoas que vão desenvolver esse negócio, eu vou me multiplicar. Consequentemente, eu vou ter autonomia e independência financeira. E aí entra o segredo, esse é o segredo do nosso negócio. E quando a gente fala de Doterra, as pessoas assemelham muito à empresa de venda direta. Ah, vou comprar no custo e vou revender no varejo, mas eu tenho que ser um bom vendedor, compartilhar muito, vender muito, né? E não é isso. A empresa que a gente trabalha hoje, ela é uma educação de pessoas. Conectei um óleo essencial na casa dela, eu ensino ela a usar de forma correta, porque se ela aprender e se ela tiver a intenção de fazer um extra, ela vai fazer o mesmo que eu. Entende? Então, eu vou continuar fazendo, só que eu já criei um braço aqui, agora eu vou na outra pessoa e faço o mesmo. E aí vão se multiplicando pessoas. Então, tem uma frase que o nosso líder fala muito. Produtos não movimentam pessoas. Pessoas movimentam produtos. Então, esse negócio não é uma empresa de produto, de movimento de produto. É uma empresa de movimento de pessoas. Quanto mais pessoas tiver educadas consumindo produto, melhor remunerado a gente vai ser. Quando surge a Doterra, que você falou? 2008. 2008, tá. Inaugurado nos Estados Unidos, aqui no Brasil apareceu em 2018. Em 2018. Tem 5 anos. Que Agora tá com a fábrica aqui no Brasil. Que já é um bom percurso aí, porque eu sei assim, uma das diferenças grandes que a gente tem de marketing multinível para pirâmide é a questão de ter um produto muito forte, um produto que realmente ele venda, né? Porque se você não tiver o produto, é só formação de rede. É só uma formação de É ideia, só- né? Venda de uma ideia. Mas o produto é legal. O produto Muito. é um produto que ele se vende. Se você, tipo assim, imagine, vamos tirar a rede e pôr isso daqui para vender em qualquer canal, ele vai Vende vender. Vai continuar vendendo. Ele vai continuar vendendo. É lógico que, a partir do momento que você tem a rede, o crescimento é muito mais rápido. Né? A grana que você ia pagar em outras estratégias de marketing, você compartilha de comissão ali na rede. É Isso. essa a ideia. Essa é a ideia. Tá. Só que tem um porém nisso. Porque as pessoas que talvez não saibam, que são leigas em relação ao marketing multinível, elas pensam assim, mas o Thales foi o que começou, ele vai ser o que sempre mais vai ganhar? Não. Se eu conectei pessoas e a pessoa lá na ponta, ela fizer um trabalho melhor do que o meu, conectar pessoas que compreendem ela junto com ela, ela vai ser melhor remunerada do que eu. Então, descaracteriza também a questão da pirâmide, porque uma pessoa lá de baixo vai Pode avançar. avançar mais, ter um ranking maior e financeiramente ganhar mais do que a gente também. E a gente, no digital, tem a figura do afiliado, que é aquele cara que vai entrar, vai compartilhar a propaganda do produto e vai levar pessoas a consumir o produto. Você consumir, ele ganha diretamente a comissão da venda daquele produto ali. Ele ganha integralmente a comissão, só ele, só a figura dele. A diferença da rede para o trabalho do afiliado é isso. Quando você tem uma comissão, é isso. Você compartilha essa comissão pela cadeia de pessoas que vão formando essa rede. É isso, Thales? Como que funciona? Você pode ter as duas remunerações. Tá. Você vendendo esse produto, você vai ter ali a tua maior comissão, é quando você faz, Tá. que daí, vamos falar em números aqui, mas é quando você faz o cadastro, quando Sim. você vende um produto, é Sim. sua maior remuneração. E também tem através da tua equipe. Que Percentualzinho, um percentualzinho é dividido pela... de uma cadeia ali de 7 níveis, que é a Entendi. nossa remuneração. Que as pessoas estiverem compartilhando, por ter iniciado por você, você vai receber uma fatia dessa comissão. Que aí quem está trabalhando nesse sistema, ele tem duas atividades que ele vai fazer. Uma, vender os produtos, outra, né? Se multiplicar em pessoas. Multiplicar as pessoas. Ok. Que aí fica mais claro para todo mundo, né? Fica mais Imagina. fácil o entendimento. Até pra você. O próximo passo. E para quem tem medo de empreender, vocês têm alguma dica? Algum conselho para quem tem medo? Porque acho que hoje maioria das pessoas tem vontade, às vezes quer mudar de vida, quer fazer algo, mas tem medo. Medo do fracasso, medo de não dar certo, medo de e agora? A maioria das pessoas, elas começam com essa objeção. E a gente fala isso, é uma das nossas grandes frases, né? Do negócio, não mim, do Thales, mas
você começa independente do medo. Uhum. E eu falo isso por mim mesmo, porque eu comecei com medo. Claro que eu comecei. A gente não, apesar dos apesares, apesar de ser muito intuitivo e ser muito... Deus colocou esse projeto na nossa vida, a gente começou com medo. A gente não sabia o que ia dar, não sabia o que ia acontecer. Eu tinha o meu projeto, ele tinha o dele. Mas a gente começou independente disso, até porque o meu medo de continuar na condição que eu estava era muito maior. Olha aí. Eu estava vivendo longe, relativamente longe do meu marido, via ele 2 vezes por semana, não tinha qualidade de vida, a gente não tinha uma perspectiva de vida, não tinha escalabilidade nenhuma. Isso era meu medo. Com uma Meu medo criança era pequena. muito maior comparado do início de um projeto. Entendi. Então, se você for fazer uma análise reflexiva da vida de todo mundo, quando você está apresentando para uma pessoa, ela tem medo, tudo bem. Mas será que o seu medo não é maior de você continuar aí onde você está? Onde você está completa? Você está feliz? Você está satisfeita? Financeiramente? Independente. Não tô. Existe algum medo, então. Então não esteja aqui. Esteja ali. Eu vou te ensinar o caminho para chegar E qual é até o aqui. medo da Gabi hoje? O medo da Gabi Ui. hoje? Nossa, ó. Pegou. Eu acho que o meu medo é continuar a ser continuar tendo os meus erros, porque eu sei que eu ainda tenho vários. O meu grande problema hoje ainda, apesar de eu estar no marketing de relacionamento, ter que me relacionar, fortalecer, entender isso, eu tenho dificuldade de me relacionar. Porque eu sempre fui essa pessoa intensa. Aí, ser intensa, eu não vou pensar 2 vezes pra te dar uma chicotada. Aí não é assim que funciona. Eu tenho que entender que são pessoas, eu tenho que entender que eu tenho que respirar. Eu tenho que entender esse processo ainda e ter a sabedoria. Então, o meu medo hoje é não ter a sabedoria necessária na vida. Na vida. O meu medo é não ser sábio o suficiente para administrar certas situações. Então, hoje eu estou trabalhando a sabedoria. E o do Thales? Qual é o medo do Thales? É continuar tendo medo. Nossa. Medo de talvez estar aqui, medo de talvez falar em público. Aham. E eu não quero ter esse medo. Então, mesmo tendo vergonha de estar aqui, a gente vem. Mesmo ter vergonha de fazer uma palestra, a gente faz. Vergonha de qualquer coisa. Então, a gente sempre tem que ir quebrando isso. E eu não quero chegar um dia de ter um medo onde eu não consiga ultrapassar aquele obstáculo. Talvez demore, mas eu preciso fazer. Uau. Tá. Vocês contaram para mim uma história muito legal, sim, saíram. Que momento vocês falam assim, deu ruim, vamos largar tudo que não vai virar isso aqui. Tipo, qual aquela hora que vocês deram aquela vacilada assim, falaram, vai ter que largar ou não? Foi tudo. Não, sempre teve vontade. É normal ter vontade de desistir. Que momento isso aconteceu que você fala, esse aqui... O mais quase forte, de repente, né? o mais forte. Que foi aquele quase que marcou, uma que falou desistência. assim, Você lembra aí algum? Não tem. Porque pra mim foram, assim, vários pequenos. Sim. Por causa de problema com pessoas. Se a pessoa não vai, vou desistir. Não, peraí, não vou. Então foram a soma desses vários. Não sei se você lembra de algum mais... Não, tem. Tem um que nos acompanha diariamente. Que é... A gente trabalha junto. Faz 2 anos e meio. Querendo ou não, a parte desse... E Era outra pergunta que eu ia fazer. um dos maiores sacrifícios nossos aqui dentro, e teve, foi o desgaste do nosso casamento. Sim. Então, assim, a gente já chegou a falar assim, nossa, será que vale a pena? Nosso casamento tá em jogo, assim, por causa do negócio, por tudo que a gente tá passando, por tudo que a gente tá construindo. Porque a gente acabou renunciando a isso também. Claro. Quebra o pau. Todo dia. Maria. Dia Antes sim, de dia sim. chegar aqui, inclusive. Olha aí. Não, porque... É porque são muitos detalhes, né? Conta mais. Não, tô brincadeira, é brincadeira. Não, agora é. aquelas. Não. Porque são muitos detalhes e não tem como vocês não falarem de negócios. Existe algum momento que vocês falam, hoje, de tal hora a tal hora, vai ser Gabi, Thales, casal e ninguém vai falar sobre negócios. A Vocês já gente tem, pensaram? A gente tem um momento que, Tem um momento. que a gente... não, vamos sair, vamos aproveitar, ou vamos ficar em casa e aproveitar, mas... Não fala de tirar negócio. a pauta do terra, assim, Não acontece. Não, sugestão. Não, De quarta-feira, de tal hora a tal hora. A gente até Vocês tenta. estão precisando de um Difícil, gestor do relacionamento de vocês, hein? Não, mas a gente, melhorou muito, muito mesmo depois que a gente veio pra Londrina, né? É que facilita também, né? Perfeito não vai ser, já é difícil. gente, Perfeito nada não é, né? Agora trabalhando junto, dá uma piorada. Mas tem seus benefícios, né? Sim, é Acho que tudo complicado. tem, né? Até os meninos estão rindo ali. Tudo tem os dois Gente, lados, que né? é Não tem bom como. Demais. Eu acho que é muito engraçado, porque a gente faz, até nisso,
A nossa disciplina é tremenda, porque a gente faz o que tem que ser feito. Se a gente tem uma mentoria pra dar naquele dia, a gente quebrou o pau antes, vai acontecer. E ela vai acontecer no mesmo naipe que... Fosse sem ter Que brigado. fosse, obrigado. Ninguém nem imagina que antes não teve vai uma imaginar. discussão. A gente fala que a gente finge bem quando a gente tá no... Tá... Você sabe que você tá trabalhando ali, né? Você Ah, eu não esquece- acredito. Eu sou um fingidor péssimo. Acredite Eu ou mudo não. assim, ó. Sabe aqueles pior que eu negócios de também, transformação? gente. Aquelas imagens que você vê assim que vai transformando. Aham. Eu é um de bom humor, outro de mau humor. Gente, Muda da eu água também pro não consigo. O meu namorado fala, ele fala assim, por que você tá brava? Eu não tô brava. Ah, tá, e esse bico é o quê? Eu não consigo disfarçar. Se eu tô, sei lá, inquieta, insatisfeita gente, com não é alguma coisa, eu fácil. não consigo. Não é fácil. Quando a gente tá no carro, a gente vai chegar no lugar, a gente tá brigado, eu falo, muda essa energia. Quer ficar bravo, fica, mas não transfere lá onde a gente tá. Porque, mesmo? querendo ou não, isso pode impactar, né? Sim, Demais. muito. Ó, você sabe, nós duas somos da energia, Sim. de sentir a É, energia. A aham. pessoa precisa sentir a minha energia. Você não tá ali, a pessoa não vai sentir, não vai ser a mesma coisa, você não vai Não. fazer o trabalho, não vai adiantar nada. Você não vai conseguir entregar muitas vezes o seu melhor. E você sabe que você tem o melhor pra entregar, né? Aí nós dois, como perfeccionistas que somos, Os dois perfeccionistas. não foi bom o suficiente, tá vendo? A gente tem que ter sido perfeito, não foi. Ah, Não é Toda fácil. apresentação a gente faz uma análise. Em 2 anos e meio, a gente sai da apresentação, com os engraçado. pontos a que gente já poderia fala, melhorar. ó, hoje você não tava sorrindo, hoje você não passou essa energia legal. Não, é que Aconteceu assim. Mas é um Thales, ele feedback gosta de bom dar uma também, né? cutucada Gente, mas também não é bom um feedback assim pra melhorar cada vez melhor- mais? Sim. Ah, É que tá de uma apresentação, Ah, ele mas fala vocês assim, são dois patrões muito exigentes. Toda vez ele fala Mas assim, por isso- você é o sol. Tem dia que você tá lá, nossa, brilhando. Hoje você tava no meio, nossa, tava tava nublado. do muro. Tava Tá nublado. embaixo do muro. Embaixo do Não muro. tava bom. Eu falei assim, tá, eu vou lascar. Eu dei o meu melhor. Não é fácil, não. Eu imaginei, até eu ia fazer essa pergunta, eu tava só esperando. Eu falei assim, vou cutucar, porque, gente, olha, 24 horas, relacionamento é complicado. Não, essa é a parte E a mais gente desafiadora, eu fala, acho, a agora, gente fala pensando que, pô, quantos casais não se separaram agora Na pandemia. Que foi isso, conviveu o dia inteiro, Aham. então. É difícil. É, porque até É então, difícil. às vezes um saiu pra trabalhar, o outro não sei o quê, e só se encontrava em alguns momentos e tava tudo, às vezes brigava, mas cada um ia pra um canto e tava tudo ok. A hora que precisou, tá, os dois juntos, no mesmo ambiente, 24 horas, muitos casais não sustentaram. Mas até isso a gente tá fazendo no nosso negócio. A gente tá criando uma rotina, desenhamos, né? Vamos colocar em ação. Amém. Que mesmo no mesmo negócio, trabalhar cada um no seu canto pra chegar ao fim do dia e ter o assunto ali, como é que foi seu dia? Por mais que pelo menos estejam no ter mesmo E negócio, Faz diferença. Isso faz diferença. Assim, por coisas que eu vejo, eu trabalhei bastante tempo só nessa parte de consultoria mesmo, assim, que é quando é família tocando o negócio. Esqueçam marido e mulher, que ainda piora, porque a carga emocional do relacionamento é maior. Mas quando tem pai, mãe, filho, filha, tio, tia, o negócio vira uma bagunça. E uma das coisas onde se começa é isso. Criar cargos e atribuir funções para cada um e delimitar o espaço de cada um. Vai ter pau, vai, normal, né? normal, Tem como não? mas já diminui o que cada um, o espaçozinho de cada um, entendeu? eu Esse acho aqui que é a o questão é quadrado essa diminuir, né? esse aqui é o quadrado da Gabi e esse aqui é o quadrado do Thales. Já melhora um pouco, né? Já. A gente tem outro desafio em casa agora. Chegar em casa e colocar em prática. Mas é. Isso pode É um de alguma desafio, né, forma, gente? Mas Porque senão assim, você acorda junto, você almoça junto, É. você dorme junto, você tá numa reunião junto. É Vocês são juntos. apaixonados pelo negócio. Isso é um fato. Né? Vocês são Quem apaixonados. nos conhece Sim. sabe. A gente respira esse negócio, mas é Dá uma pra questão de... ver. É um ajuste. uhum. É. Até porque a gente se desdobra. A gente fala assim, um casal, quando ele desenvolve do terra, ele não tem 24 horas, tem 48. Sim. Então eu vamos imagino. fazer 48. Você vai tocando, Eu faço ver o meu. à noite, Aham. a gente se junta e vê como foi o dia. Uau. E é uma briga de Ego. ego, porque a gente é sócio. Sim. A mesma fatia que eu mando, ela também manda. Sim. E às vezes eu quero que seja desse jeito. E ela, eu quero pelo outro. Ah, eu não sei Cara, se e não é leonino fácil, né? também, Ai, mas eu tenho um ele pouco faz de leonino. aniversário Você- dia 15 de agosto. Eu faço Ai, daqui a 16 de agosto. Ai, o meu namorado também, o Lucas também faz, dia Pelo amor de 16. Deus, hein? São 2 leões assim, Até ó. o aniversário é junto. Ah, você brilhou mais. Não, Não, eu brilhei mais. gente, Eu não é sou melhor. Não, eu sou... É possível. assim o dia inteiro. Aí, tá Mas vendo? deu Mas, resultado, né? mas é ajuste, né, gente? Não é É tudo, fácil, não. querendo ou não. Quantos anos vocês têm mesmo? Você falou que você tem 30 aí?
31. Você, Eu vou fazer Gabi? 30 agora. dia Gente, 16. então, olha só quantas coisas vocês chegaram até aqui e quanto a gente ainda precisa desenvolver como pessoas, melhorar em várias coisas. É um desafio de todo mundo, eu acredito, né? É. E com certeza vocês vão tirar de letra também. Se Deus quiser. E o que inspira o Thales? Uma coisa assim que te inspira muito, assim. O que me inspira? Isso. Já pode pensando também. Né? Ela já tá. Pensando, eu tô tentando pensar. O que me inspira é ser melhor pra minha filha. Pra toda a minha família, mas principalmente pra minha filha. É verdade. Um dos motivos do negócio, que a gente fala do motivo principal, quando a gente iniciou, que eu tinha só meu computadorzinho e tinha as fotos dela na frente do meu Ai, computador. Então, gente. assim, quero desistir. Não vou por causa dela. Ai, que lindo. Então, eu quero ser um bom pai, quero dar uma vida de qualidade pra toda a minha família, mas pra ela é minha estrela guia é aquela menina. Pois eu vou Porque ela falar é um pra legado, você né, que também. eu também penso do mesmo jeito. Eu tenho a minha menina lá também, só tem diferença de idade. A minha tá com 18 anos e eu penso do mesmo jeito que você. Então tem muita hora que eu me pergunto, falo assim, caramba, se eu fosse sozinho, eu tinha largado. Aí você dá uma olhada e fala assim, não, mas tem uma pessoa que se inspira muitas vezes no que eu faço, eu não faço. Aí eu falo, tem que fazer. Então isso faz diferença. Aquela baixinha, ela movimenta montanhas. A gente fala que ela veio com uma missão muito forte, né, Antonella? Ela veio com um peso que ela não tem que carregar. E ela não deveria, mas ela acabou vindo com muitas esperanças depositadas nela, né? Na minha mãe, né? Minha mãe, a Antonella é a vida. Foi a esperança que vocês Foi a precisavam esperança. depois de passar por um luto. Só que ela não né? tem que carregar todo esse fardo, ela tem que viver a vida de uma forma leve. Ela é uma criança, né? Mas mesmo assim, ela sabe disso e ela sabe contornar. Ela tem a pureza perfeita para te administrar, te ganhar. Fala assim, calma, tá aqui, ó. A vida é leve, a vida não é isso. Essa intensidade que talvez a gente leve, essa potência toda, não é assim. Ela fala... Ela chega, ela abre a boca e a gente já... Muda tudo. Tudo muda. Tudo é impressionante. E isso também é o que te inspira? Sem dúvida. Eu copiei a resposta. Ctrl-C, Ctrl-V. mesmo. Olha que copiou, meu. Eu acho que a gente acorda todo dia pensando no o que mais, né? O que mais, o que mais. Não só pra Antonella e pro Thales, mas o que mais eu posso fazer por eles. Eu acordo todos os dias pensando, assim, que tem pessoas que estão dependendo da minha energia. Então, o que mais eu posso fazer para manter ela, ser uma pessoa melhor e mostrar que é verdadeiro ser bom, é verdadeiro ser melhor, não é um fingimento, não tem que ser. Sim. Porque quando não for, ó, vou te falar, hoje não tô legal. Aham. Não tô legal, não é isso. Para mostrar que as pessoas têm problemas e que é real e que elas vão passar pelas mesmas coisas. Então, é muito disso também. Todos os dias eu me apego pensando neles também. E fora a sua filha, que é esse exemplo aí de inspiração para vocês, tem alguém que você assim fala, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa, que você fala, pô, eu gosto das ideias dele, alguém assim que você fala, puxa, fantástico. Acho que o próprio Eliezer, né, no nosso negócio. Não sei. Responda aí. Ela quer colar de Ela você. tá querendo Gabi. Vai. Eu não sei. Eu acho que se for em relação a profissionalismo, Sim. né, ao profissional, o próprio... porque tem um líder em cima de nós, tem um acima dele. Sim. Essa pessoa é uma pessoa muito bem sucedida, é uma pessoa que fala muito bem, é uma pessoa que sabe se relacionar. Essa pessoa me inspira profissionalmente. Mas uma pessoa que eu me apego é completamente diferente. Eu me apego em Deus. Certo. Isso pra mim se fosse pra escolher entre o material e o Sim. material, sem Sim. dúvida alguma, né? Eu me apego nisso, eu aprendi a me apegar nisso ultimamente. Sim. A me blindar nisso. Pra mim, se não fosse ele aí, Deus, eu não estaria aqui. Então eu procuro me apegar nisso. Sim. Fala aí Eu? você agora. Agora fala. Agora é a tua vez. Ó, queria falar meu pai. Que pra mim é a melhor inspiração em tudo que faz, o jeito de ser. Mas daí não vale, né? Por ser da família. Um cara que eu gosto muito, que quando eu mais novo joguei basquete,
chama-se Kobe Bryant. Porque aquele cara, o que ele fazia para ser o melhor da época dele, enquanto ele estava na atividade, não tem igual. O Mamba Negra, né? Então, perdi o campeonato, no dia seguinte que tava de férias, 4 horas da manhã, o cara tava treinando. Então, isso pra mim, esse treino, essa disciplina que ele tinha, é o que fez ele ser o que ele foi. E eu tenho isso comigo, assim, treinar. Então, quando a gente iniciou o nosso negócio, eu fui de cabeça estudar também. Então, acho que também isso é um cara que me inspirou muito quando criança. Que legal. Quando eu jogava basquete. E eu não hoje... sabia que você jogava basquete. Fiquei sabendo recentemente, porque o Lucas joga, né, meu namorado? Não Você sabia. assistiu aquele documentário dele, que tem um documentário dele que ele fala todo o amor dele no basquete do Kobe Bryant, que ele escreveu o texto, o roteiro? Ele fala, é bem legal, né? É bem legal. Pra mim, aquele cara foi sensacional. Fantástico. Outros também, né? Michael Jordan foi Sim. muito bom. A questão da resiliência que aquele cara tinha era fenomenal. Jogava basquete em todos os times que ele ganhou ali no período, no Chicago Bulls, o cara foi campeão. Parou de jogar, mudou o esporte, mudou completamente o físico, que cada esporte exige uma parte do corpo. O cara voltou pro basquete, treinou e foi o melhor campeão de novo. Olha só. Incrível. É uma coisa que fala-se muito em todos os negócios, principalmente no nosso. O básico bem feito, muito treinado, vai acontecer. Vai fazer você ter os resultados que você quer. O Kobe é pra mim porque foi da minha geração, quando criança, quando eu jogava, e de adulto, agora partiu, mas a gente ficou vê o legado, né? o legado pra mim é muito, muito legal. Que legal. Que bacana. Eu também gosto muito, adoro basquete. Hoje eu sou fã do LeBron. LeBron James. E é bom, né? Os caras são demais, né? Naquela NBA, né? São mágicos, parece. Pelo amor de Deus. Agora, esse ano mesmo... Engraçado, né? A gente torce pro cara. Eu torço pro LeBron, assim... Adoro ver ele jogar. Acho fantástico também. E agora... Quando chegou na final lá, eles não estavam tal, mas estava o outro que é um fenômeno também. Que é o... Como que chama, meu Deus? Que é aquele que é o... Ele é estrangeiro, ele não é americano. Enorme o cara, figura. Me fugiu o nome agora. Não sei. Fugiu o nome dele. Ele Vai não é o Lucas Doncic, não, é o outro. Como que é o nome dele, meu Deus do céu? Agora fugiu o nome. Tudo bem. Mas foi sensacional. Final do basquete lá. E ele também, os caras falando, eles chamam ele de Joker. Agora fugiu o nome dele. Sabe quando você tá vendo, tá na cara? ponta da língua. Eu sei o apelido falar, que ele né? chama de Joker, mas eu não lembrei o nome dele agora. Figura o cara também. E são caras assim que também têm histórias de vida muito bonitas. Você vê assim as histórias dos caras, a resiliência e tal. Fantástico. Basquete é sensacional. Quem gosta de basquete... E foi um dos aprendizados. A gente fala que tudo na vida foi um aprendizado, né? Então, eu, quando mais novo, joguei basquete. Então, tive a disciplina ali do esporte. Aprendi a trabalhar em equipe, que é o que a gente faz hoje. Sim. Depois, fui trabalhar num outro lugar. Eu falo que Deus vai colocando as coisas na nossa vida, assim, que vai nos abrindo os olhos. Eu estava trabalhando e eu sempre trabalhei privado. Sempre trabalhei dentro de uma sala. E eu sempre via meus amigos, um representante farmacêutico, cara andando de carro de um lado pro outro. Eu falava assim, nossa, tenho vontade de ter essa vida. E eu queria ser representante farmacêutico. Olha Meu pai aí. já foi. E queria ser. E hoje, pra você ver, juntou o trabalho em equipe que eu fazia. Hoje, de certa forma, a gente fica mais na estrada, como eu sempre sonhei. Então, Tudo É os conectado. movimentos que Deus vai fazendo, passando a gente passar por lugares ali que a gente vai aprendendo. E é o que a gente vive hoje. Escuta, acho que temos Temos fotos. um momento. Temos um momento. Vai entrar na tela ali, ó. Ai, o Thales tá muito engraçado. Que bonitinhos. Thales, me explica essa foto, querido. Rapaz, faz tempo, hein? Foi numa dança de um colégio aí que eu estudava, que eu nem sei onde era.
Mas que bonitinho, né? Olha só. Ah, ele também acha. Ele se acha pra caramba. Ele adora, ele adora ver as fotos dele. Ai, mas que gracinha. É, esse bonitinho. olho, né? A cor do olho, né? Ele, tipo... A gente tem uma ajudante lá em casa, a dona Marlene. Ela é um amor. E ela foi lá na primeira vez para nos ajudar. Aí ela falou porque ela vai pra minha cunhada. Ela falou pra minha cunhada: nossa, o apartamento é lindo, maravilhoso, mas os olhos daquele rapaz. Mentira! Não acredito! Aqueles olhos verdes. Olha aí. Ai, que legal. Encantam, viu? Olha. É, Ó o Corneta. não, ele fica, você não pode nem ficar olhando muito pra ele, querendo. Aí ele tava com uma roupinha bem legal ali, bem descontraído, né? Tava... Tava perdido. Thales deu trabalho pra mãe dele, coitado. E a Gabi tá ali com é teu pai? É meu tio. Na Teu verdade, eu tenho ele tem umas primas que foram praticamente minhas irmãs, né? Eu sou Sim. filha única. E ele era meu segundo pai. E o meu pai era o segundo pai delas. Então a gente Nossa. vivia junto. Aham. Ele faleceu de câncer. 4 anos depois, o meu pai Seu pai. faleceu. Então nós, são as 3 irmãs, minhas primas, as 4, ficaram sem apegaram. os pais. Uhum. E eram assim, o meu pai era o segundo pai delas, ele era o meu segundo pai, a gente se Nossa. apegava demais, a gente falava assim, puxa vida. Esses dias eu tava falando com a minha prima, nossa, que coisa, né? Eu acho que Um atrás do outro, É. né? era uma relação assim, eu tinha uma relação muito forte com ele. Uhum. E depois do falecimento dele, meu pai também ficou bem abalado, assim. Ele passou anos aí... Ah, irmão, né? Meu pai tinha 8 irmãos, mas ele era o mais... Mais apegado. Aham, era o mais apegado. Nossa. E na hora que pediram, eu achei essa foto e falei, não, é essa foto. Ô, Corneta, Oi. e faz a pergunta que você sempre faz pro convidado quando ele se depara com essa foto de criança. O que o Thales falaria Eu para o sabia. pequeno Thales? Você tinha certeza que era essa pergunta. Então você já veio preparado. Qual o conselho que você tem para dar para esse menino ali? Aproveita. Aproveita porque passa rápido. Mas eu não mudaria nada. É. Seguiria do mesmo jeitinho, só ia falar, aproveita mais um pouquinho. Nossa, mais do que você já aproveitou nessa Mais. vida aí? Mais, quê? aproveita mais. Por que aproveitar mais? Porque a vida é curta, né? Tá passando. Uhum. A gente volta. Vou tirar por base da minha filha. Parece que foi ontem e hoje ela já tá mocinha já. E parece que eu lembro talvez dessa época. Mais ou menos a Brincando mesma com os idade meus que ela tá. amigos. E hoje já tá todo mundo homem, cada um pra um lado. Não tinha boleto, né? Não tinha boleto. Então, se eu pudesse dar uma mensagem, aproveita, mas não mudaria nada. Seja bonzinho, sempre fui bonzinho. Então, É, ele parece mesmo, né? Não, A gente Thales olhando a é foto, é um mesmo. menino eu aproveitei tranquilo. bastante, mas sempre fui bonzinho. É paciente, coitado. Coitado. Então, continua com o pensamento positivo, É isso faz aí. mal pra ninguém e curta a vida. É Ah, que isso que legal. eu falaria pra ele. Que legal. Bonitinho. E a Gabi? O que a Gabi tem para dizer para Gabi? Eu penso dessa mesma forma, sabe? A gente sempre falou disso, de não mudar. Não tentar mudar o nosso passado não vai adiantar. A gente aceita o passado, então não mude ele. Eu não mudaria também. Mas eu tô vivendo uma fase, lendo sobre isso, eu aceitaria mais a sabedoria. Uhum. A sabedoria tem coisas na vida que a vida te mostra, a vida está te mostrando e você está decidindo ir por outro caminho. Uhum. Então, eu acho que eu falaria, seja sábia. Seja sábia. Em que momento que ela vai passar, que ela vai precisar dessa sabedoria? Conta para ela, hein? Maria. Eu acho que a partir depois do nosso projeto de Da Terra em Si, Uhum. Sim. mostrou muito. Talvez o grande marco da minha vida, infelizmente, foi o falecimento do meu pai. E a Uhum. partir de então, eu acho que eu falaria, seja sábia. Uau. Seja sábia para o que está por vir. E valorize as pessoas que te querem bem. Uhum. Porque às vezes a gente valoriza os errados. É, Sim. aprendizados da vida, Isso, né? isso acontece muito na vida da gente ter essa clareza, sabedoria mesmo, de olhar e identificar quem são as pessoas de verdade, É. né? Isso. Eu falaria Porque- sabedoria de discernimento. É. Ai, Abre os olhos, entenda as situações. O Thales, lógico, o bom da internet é isso, né? Nikola Jokic,
que é o Sérvio. Ah, o Sérvio. É fantástico. Esse cara é uma figura. E também um cara muito doce. Eu vi os caras na comemoração lá, assim, eles adoram ele. Parece ser um cara muito bacana lá. O pessoal gosta Esse eu muito nunca vi, dele. não. É, eu Não também entendo não. muito do Ele é um- basquete, ele Não, é eu um- até entendo, mas não tá. conheço os Ele é jogadores. joga muito, muito. muito grande. Ele é um cara muito grande. Ele quebrou um pouco assim o padrão dos últimos tempos, porque ele é o cara que seria o pivô para ficar lá embaixo. E ele vem aqui fora pegar a bola para armar o time, porque ele é um cara muito cerebral, né? E assim, ele quebra exatamente o padrão porque ele é o pivô armador, que ele arma o time. Quando os caras vêm para cima dele, ele distribui a bola. Aí se deixar ele entrar lá, ele faz também porque ele é grandão tal, e habilidoso. Na minha época era o jogador que dava raiva. Ah, Porque quem assiste, parece que o cara é lento e tal, mas ninguém toma a bola dele. Exatamente. Ele, quem assiste ele jogar é exatamente isso. Parece que ele é lento, mas o cara ninguém toma a bola dele, ele é o que mais faz ponto. E ele muito tranquilão também. Ele, você tá jogando, você não vê ele. Você vê sempre aquela passadinha dele lá. E... Aí Fazendo. quem assiste fala assim, eu marco esse cara. Aí É. Só que não. põe lá na quadra pra pegar ele, pra ver. Porque assim, o padrão que a gente pensa, assim, a gente pega o LeBron, né? A gente pega o Michael Jordan, né? A gente pega o Kobe Bryant, são caras habilidosos, mas são caras extremamente atléticos, né? É isso que até o Explosivos, corpo tal. é diferente. Que o pessoal é fortão, ele já é mais gordinho, mais molengo. Parece aquela malemolência, ele é um pouco lento até, que é isso que ele falou, tá fácil, só chegar Só perto que dele. Ninguém pega. Vai marcar. É. Então foi bem legal, assim, eu achei legal, ele quebrou um pouco o padrão, né? O basquete, eu acho que é o exemplo perfeito do trabalho de equipe, né? Você sempre me ensinou isso. Você sempre falou, porque o Thales sempre Olha gostou que muito. Ele legal. sempre falou. O basquete é o exemplo perfeito do que a gente faz. Dá um exemplo, então, do basquete pra finalizar quando terra. Em relação ao nosso trabalho, É. porque no basquete não adianta, é bom ter, mas não adianta ter um camisa 10, se comparado ao futebol. Se o conjunto não roda, um sozinho não leva um time. Não faz. No nosso negócio é a mesma coisa. Não adianta você ser muito bom se você não replica isso no seu time. Então ninguém caminha... No nosso negócio, ninguém anda sozinho. E no basquete, um jogador ganha um jogo, mas não ganha um campeonato. Então isso que é muito semelhante ao nosso negócio. Que legal. Que bacana. Eu vou aproveitar e já vai se preparando que você também vai mandar a mensagenzinha, tá? Mas cortar antes aqui, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Vamos! Que hoje a gente não falou ali, passar na tela aqui pra gente, ó. Tá lá, ó, o pessoal do Café Cultura, né? Nosso cafezinho. Cafezinho maravilhoso, eles mandam De pra gente sempre. aqui e tal. Fantástico, muito obrigado pela parceria, né? O pessoal da Gubi Canecas também, legal. Fantásticas nossas canequinhas Sim. aqui. E por falar em caneca, vou aproveitar. Já aproveita. aproveitar. A gente não esquecer Não desse dia. esquecemos aqui, ó. Tem um presente Opa! pra você. Muito obrigado. E um presente. Muito Ai, show. obrigada. Muito obrigada. Será muito Dá. utilizado, porque a Já. gente Queremos gosta. ver Tem uma depois. coisa que o Já Thales chega pra gosta, pessoa e fala, caneca, pronto. que você pode. Ouvir Ela- a gente aqui. Ele ó. coleciona caneca. Ela Pronto. sabe que a gente é cafezeira em casa e ela gosta Ela é chique, né? Gosta das pequenininho, delicadinho. Eu não gosto dos canecão já e encher. Pronto. De café e vai. Ai, Pra que mim- bom, que bom. Você é do café. Eu sou do café Eu também. Ai. e eu adoro. Encho aqui, já vou ali lá do computador, já trabalhando, tomando café o dia inteiro. Então acertamos no presente. Aceitamos o Acertaram. presente de Obrigado. coração. Muito Acertaram, obrigado aí por obrigada. vocês terem vindo. Também falar aqui ó, do Estúdio Ásia. É o nosso estúdio aqui, onde a gente faz conteúdos, né, para quem é influenciador, para marcas que querem trabalhar mais marketing digital, mais com esse sentido de se tornar influenciadores de autoridade, né? Então, muito focado nisso. E, lógico, a gente tem um formato aqui de podcast que é poder fazer e também produz, que no caso esse aqui a gente está produzindo. Então, mas se você tiver aí vontade de colocar o seu podcast no ar, vem falar com a gente, tá Legal. bom? Isso aí. Gente, muito obrigada. Falta ela, ela não mandou o recadinho Tio, o dela. recado. Que Ah, mas é não, mesmo? o Thales também não, gente. Você não fez. A gente foi pros É, patrocinadores. o Thales é verdade. O Thales ele falou pra gente que o Do basquete basquete. deixa de inspiração. Mas o que você quer Uma falar mensagem pro pessoal? final Sua pra quem tá mensagenzinha assistindo. final. Uma mensagem final?
Eu acho que seja tudo na vida, né? Se hoje a gente está aqui contando a nossa história, é porque nós decidimos fazer acontecer, fomos disciplinados o suficiente. Então, trate a vida da mesma forma. Leve com pureza, leve com sabedoria, aproveite os momentos, mas se você tem que fazer, faça. Porque a gente fala, é uma vida de adulto, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, faça de forma disciplinada e com decisão. Porque é um processo, é por um período. Se você tem um objetivo, vai lá, independente das circunstâncias, vai lá e faça. Se hoje a gente está aqui compartilhando nossa história, é por isso. Porque fomos disciplinados e tivemos a decisão para chegar até aqui. Bacana. Tati, você quer falar mais alguma coisa, completar as suas ideias? Que eu poderia deixar de pessoas normais que saíram do zero, e é um vídeo que eu gosto muito, é que o sucesso é treinável, aproveitando o basquete. Então, tudo se treina para você ser bom. Então, ninguém é bom naquilo que faz pouco. Uau. Então, se quer ser melhor, treina, ser melhor. Quer ser bem-sucedido, treine para você que seja. Quero conquistar algo, treine para isso. Você não precisa ser o expert naquilo que você desejar ser. Se for, melhor. Mas se você for uma pessoa boa, ou que nem eu, quando jogava basquete, que não era o melhor, mas eu treinava muito para tentar ser, no nosso negócio a gente conseguiu, saindo do zero, fazendo muito, e talvez para a vida toda a gente aprendeu essas lições, que a gente se treinar para ser melhor, seja no trabalho, seja como pai, seja como esposo, tudo na vida. Tudo que a gente for fazer é treinável, basta que a gente entre no ciclo ali, aprenda e continue todos os dias. Para você que esteve com a gente aqui participando desse podcast de hoje, fica então a dica. Treinar, treinar, treinar e tenta, experimenta, né? Se eles estão aqui hoje com a gente, é porque eles tentaram fazer alguma coisa na vida deles e é por isso que eles servem de inspiração para a gente. Ficamos por aqui hoje, Ficamos por aqui. Valeu, galera, Obrigada, por nos adorei. acompanhar. Muito obrigada a vocês dois pelo por vir convite. aqui. Obrigado mesmo. Tenho Foi muito certeza bom. que a história de vocês inspirou a galera que tá lá do outro lado Bom. também, assim como a gente, né, Corneta? Sim, muito obrigado. Muito Foi obrigada. uma honra para Obrigada. nós. Obrigado. Ê!